Vou conversar hoje com o Sérgio Ricardo de Almeida. Com prazer que eu recebo ele aqui nos estúdios do Jornal do Turismo, mas também estúdios que são utilizados pela nossa editora para o Correio da Manhã, para o nosso Jornal da Barra. E hoje, como trata-se de uma personalidade ligada ao setor do turismo, eu fiz questão de botar o Jornal do Turismo, porque o Sérgio tem uma relação muito histórica com o jornal, desde a época do fundador do nosso jornal, o meu tio, o saudoso Araújo Castro. Essa relação com o nosso JT é histórica, não é, Sérgio? Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu vou pedir para você tirar licença aqui para tirar a máscara, que nós estamos na distância. Na distância, todos vacinados. Use máscara, vamos vacinar, que é super importante. É importante, inclusive, para a recuperação econômica, para a nossa atividade. E é um prazer estar aqui, meu irmão. Eu tenho tinha um líder político no Rio de Janeiro que dizia o seguinte: essa relação vem de longe. Vem de longe. E exatamente, a gente vem de muito tempo. A gente, na verdade, o que eu aprendi muito na época de turismo, o jornal foi fundamental para conhecer quem mandava no setor, quais eram as opiniões, era o turismo na época criando bases. Você sabe que o jornal de turismo, porque na época não tinha o turismo organizado, em 65. Sim. Então por isso que era de turismo. Em 64, né? Então é um ano. Por isso que não era do turismo, porque o turismo está em formação. Mas é um prazer estar aqui muito grande, falar dessa atividade, nesse momento tão importante de retomada, né? Que nós vamos agora, esse processo de vacinação, que já está chegando a um nível bastante razoável, muito comparado ao que está acontecendo no exterior. Você está presidindo a Turizil, que é a empresa de turismo do estado do Rio de Janeiro. E, aliás, a sua chegada é meio que resgate, porque a Turizil fez parte de uma safra, como Baiatussa, Setur, diversos estados criaram as suas empresas estaduais no padrão da Embratur. E você foi um dos primeiros dirigentes também da própria Turizil, e você hoje ocupa novamente a presidência, né? E com a responsabilidade de resgatar, porque ela quase vai embora, né? A Turizil tem 60 anos, nós somos antes da Embratur. A Turizil foi uma das primeiras empresas de turismo criada no Brasil. E ela era muito importante, foi criada na época o Estado do Rio de Janeiro, ainda do Estado do Rio de Janeiro. Com o DNA da Flumitur. Como Flumitur. E depois da fusão, ela se juntou, veio para a cidade do Rio de Janeiro e exerceu, eu acho que as bases super importantes do crescimento do turismo, da formação de hotelaria, formação de roteiros e produtos, passando por uma dificuldade muito grande, ela foi esvaziando com o tempo, uma crise do Estado, uma crise de posicionamento, foi esvaziando com o tempo. Nós estamos tentando resgatá-la. Eu acho que talvez o futuro da Turizil possa ser uma criação de agência de fomento, já foi utilizado isso na Embratur. Nós estamos de olho vendo como é que isso acontece. Pode ser uma solução, aproveitando todo o histórico dos seus quadros, né? Porque com isso você tem mais dinamismo para a atividade. Mas a Turizil é super importante. Eu tenho muito orgulho de presidir e ser funcionário dela desde 1983. Eu queria vamos entrar na questão do turismo, evidente, vamos falar dessa retomada pós-pandemia, aquela parte mais técnica, mas eu queria aproveitar, Sérgio, esse bate-papo nosso para a gente mergulhar em aspectos que são às vezes desconhecidos, porque eu brinco que essa nova geração é uma geração que veio com memória RAM, ou seja, a pessoa dorme, acorda, esquece tudo que processou. Não é um resgate de memória e, sobretudo, não é um resgate da história. Mas vamos começar. Você tem 57 anos. A Turizil tem 60, correto? Você começou muito cedo na Turizil e começou dentro de um núcleo que foi um núcleo de jovens talentos que foram oriundos da juventude brisolista. Quer dizer, vamos falar primeiro dessa viagem do tempo, mergulhar um pouco nesse processo seu da juventude brisolista que acabou ancorando lá na Turizil. Em 1982 nós tivemos uma eleição, a primeira eleição para governador pós-ditadura, e elegeu-se aqui o governador Leonel Brizola, e eu era ligado ao grupo do nosso querido amigo Trajano Ribeiro, e que me convidou para ser oficial de gabinete dele. Não sabia exatamente o que era isso, muito jovem, 18 anos, mas sabia que tinha que trabalhar. E Magravita, só para dar um pouco dessa coisa de resgatar, você sabe que um dos primeiros eventos que nós fizemos lá na Turizil foi o Festival Internacional de Cinema, que é um negócio sensacional. Botamos aqui o que hoje está, o Spike Lee, enfim, todos os David Tarantino, quer dizer, todos os
hoje que são diretores super consagrados, vieram aqui, era no Hotel Nacional. Foi uma coisa sensacional. Criamos, na época, o Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Enfim, quase todos os eventos. A Fórmula 1... Mas você com 18 anos... Com 18 anos, começando a trabalhar... com muito que grupo era esse do Trajano? Me explica esse grupo do Trajano. Era um grupo chamado, um grupo trabalhista dentro desse grupo. Era um grupo que acreditava, que seguia a liderança do governador Leonel Brizola. O PDT era um partido amplo, um partido de centro-esquerda, tinha algumas vertentes, algumas facções ali, mais à esquerda, mais ao centro, e nós éramos um verdadeiro grupo trabalhista, seguidores ali do governador Leonel Brizola, sob a liderança do Trajano. O Trajano, vamos posicionar, porque eu acho que o Trajano é uma pessoa que tem uma contribuição enorme para o Rio, que precisa ser resgatado. É um advogado, tá em plena atuação, é um dos líderes do PDT atual. Sim. Ele era sobrinho da Neuza Brizola e por isso... Esposa. Da esposa... Não, a esposa era sobrinha da... A esposa dele, sobrinho da Maria Ribeiro. Da Neuza Brizola, e com isso ele tinha uma relação de casa, né? Magravito, o estatuto do PDT, eu não sou filiado a partido nenhum mais, mas o estatuto do PDT foi na máquina que o Trajano, do Trajano na época, máquina de escrever, né, de datilografar, e foi feito na casa do Trajano. Então o Trajano é um cara que realmente, ele era o Brizola no exílio no Uruguai, e o Trajano morava no Rio Grande do Sul, e ele era um dos elos de ligação com o governador, num processo que o país começava a voltar, de redemocratizar, se sinalizava um processo de retorno dos exilados, e o Trajano foi muito importante nessa conversa, que trazia mensagens do Brizola, discursos do Brizola aqui para o Rio de Janeiro, né, principalmente, que era o que dominava a cena política, para que fosse preparando a volta. E na composição do governo, ele vai para o turismo. Turismo, esporte e lazer. A sede era no Maracanã, e a gente cuidava da parte do esporte, tinha a Suderge, e tinham 2 órgãos vinculados, a Suderge e a Turigil. Trajano, na época ali, me colocou na Turigil de lá, e estou lá desde 1983, com muito orgulho. A gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria, o que sonhava, né? Porque ainda bem, mas pelo menos a gente sonhava com mudanças. Quem era o grupo daquela época? Muita gente que expoente aí. Né? Tem o José Geraldo Machado, que hoje... Teve o Ferreirinha, que desencaminhou, o Rodrigo, né? O Werneck, Augusto Werneck, procurador do Estado. E todos com que faixa etária? Olha, o Machado mais velho, o José Geraldo Machado, que foi presidente da Lotege, depois foi diretor da Assembleia, ele era da aviação, da Companhia Aérea Ibéria, né? veio de lá, tinha uma tradição já no turismo. Era nessa base, 18, 19, 25, era juventude, eram jovens. Você hoje com 57 anos, como é que você... E qual a passagem? Porque você foi o primeiro secretário de Turismo do Estado, quando a Secretaria deixa a área de desenvolvimento econômico, de Turrife, você assume no governo Rosinha, você foi o primeiro secretário de Turismo do Estado. Foi presidente também da Turizil. Qual é a leitura que você faz daquele jovem de 18 anos para um jovem de 57 com relação à função pública? Primeiro, eu estou mais gordo, o que realmente é um momento de preocupação. Mas eu acho o seguinte, naquela época, o Estado era mais valorizado, o Estado tinha uma importância maior para a economia, como eu acho que ainda tem, desenvolvimento econômico da cidade, mas eu acho que existia mais paixão por parte do servidor para poder fazer uma entrega. Eu acho que ele se sentia de verdade um servidor público. Acho que hoje houve uma diminuição, uma acomodação. Então isso tem que ser resgatado. Segundo, o Estado tinha uma função de você, por exemplo, toda a hotelaria, né? Toda a hotelaria da Zona Sul do Rio de Janeiro foi Fungetur. Foi dinheiro do governo, na década de 70, que construiu aquela hotelaria. Todos patrocínios. A começar pelos landmarks ali de Copacabana, que é o antigo Meridian, que hoje é Hilton, e o Alton Palace. E o Alton Palace. São hotéis importantes. Essa coisa do patrocínio a eventos, de alavancar, quem alavancava era o Estado. Quem fazia o calendário de eventos era o Estado. Ainda não se falava tanto de patrocínio, não tínhamos patrocínio. Então o Estado tinha um papel fundamental. Eu só fico, assim, Magna Vita, aqui fazendo uma crítica e uma autocrítica, é que muitas coisas que nós fizemos lá atrás, eu secretário, você depois secretário, a gente está repetindo hoje em dia, no sentido de
quase o mesmo caminho do marketing, quase as mesmas ações que eram feitas. Isso me traz um pouco assim de chateação, porque eu falo assim, podia ter avançado mais. Eu acho que não avançou. Porque de verdade, nunca teve uma política pública de turismo. Você não acha que a falta de uma política... Acho. Porque você tem uma política chancelada para o setor privado, você pode mudar os gestores, mas a execução de um plano com princípio, meio e fim, ele ocorre. Você acha que falta isso? Eu acho que falta. De verdade, assim, eu acho que um governador a mais, outro menos, um prefeito a mais, não só do Rio, mas de modo geral, o presidente a mais, a menos. O turismo no Brasil ainda não é de verdade tratado como uma mola propulsora de desenvolvimento econômico e geração de emprego, de verdade. Assim, de verdade. Tem espasmos, tem iniciativas, né? Mas muito decorrente do fator sorte da paixão de um governador. O governador atual, quando nos chama, nos convida para isso, demonstra, o Cláudio Castro demonstra que quer fazer, está liberando recursos, mas eu digo, são ações assim que não ainda virou uma política pública de governos. Como é que, acho que você é casado com a alta funcionária do BNDES, a Helena. Como é que ela vê essa concorrência, essa paixão sua pelo turismo? Não tem ciúmes, não? Não, sou apaixonado mesmo pela Helena, né? Quer dizer, eu tenho muito, enfim, muita garra, gosto muito do turismo. Qual a importância da Helena na sua vida? É total. Eu sou o que sou hoje por causa da Helena e dos meus filhos. E por causa do meu pai. Eu me emociono. Mas a Helena é uma mulher sensacional. E o exemplo dela como executiva do BNDES? É uma executiva, o BNDES tem quadros qualificadíssimos, é uma injustiça que se comete em muitas críticas que é feito. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento do Brasil, de nação, de país. Ela tem muito orgulho de fazer parte dos quadros do banco, eu também tenho muito orgulho do que ela faz, é uma alta executiva. E não para de trabalhar e não para de estudar. Eu acho que isso é uma coisa perfeita. Eu queria ainda meter um pouco o bedelho na vida pessoal, porque vocês passaram por um grande trauma. Você e a Helena, que foi a questão do Palace. Vocês eram residentes. Vamos lembrar primeiro ao telespectador, principalmente a nova geração que tem memória rã, o que é o Palace, que foi aquela tragédia de um prédio construído pelo Sérgio Naia sem observar nenhumas... os critérios, economizou na segurança e o prédio ruiu. Como é que foi para o casal ver a vida literalmente desmoronar de uma hora para outra? Você sabe que Deus opera todos os momentos da sua vida, né? E eu fico pensando, assim, foi uma tragédia, foi triste. Eu quero dizer o seguinte... Mas explica primeiro o que é o Palace. Um prédio que... Aqui na Barra? Da Barra da Tijuca, que a gente estava morando lá um mês, né? E o prédio estava ainda sendo habitado, estava sendo ocupado. E num dia de carnaval, né? Ele cai uma parte do prédio, o negócio... Depois veio-se a descobrir que a construção foi de pior categoria, vocês imaginam. Teve 8 mortos, de todas as idades, de criança a adulto. Foi um momento muito difícil, porque a gente tinha que enfrentar gente poderosa, porque quem estava por diante disso era um vagabundo, era um deputado federal de Brasília, um vagabundo, um assassino, que por ganância fez um prédio muito ruim. Mas aquilo... Você encontrou com ele no avião, né? Tem uma passagem que você estava a bordo de um avião. Eu estava voltando de uma reunião com o Tito Riff de Brasília, a gente ia fazer um evento. Eu era o presidente da Turigio e o Tito era o secretário. A gente ia fazer um evento no exterior, tivemos uma reunião no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério do Turismo, e estava voltando quando eu chego no aeroporto de Brasília, lotado de jornalistas, e liguei para a Helena, minha mulher, falei, Helena, estou voltando agora, último voo, acho que era da Rio Sul, se não me engano. E ela falou, você não está notando nada de diferente no aeroporto? Quando eu me dei conta, aqueles jornalistas estavam para cobrir a prisão desse já Sérgio falecido Naia. Vagabundo Sérgio Naia, que estava sendo preso. Aí eu fiquei com ele dentro do avião. E talvez tenha sido um dos momentos mais constrangedores, né? Porque é muito difícil estar ali, você está no mesmo avião com o seu algoz, com o cara que foi responsável pela morte de 8 amigos, que foi responsável pela tragédia de pessoas que não conseguiram se recuperar até hoje, porque as tragédias, as pessoas têm gente que serve de alavanca para melhorar a sua vida e tal, e tem gente que não consegue se levantar. E eu tenho um sangue, assim, misturado de português com pernambucano, ele é um sangue meio forte, a vontade que te dá como na relação é resolver aquele problema ali, na verdade é esse. Mas eu acabei conseguindo fazer o que era que
tirar o jornal da cara dele, que ele botava um jornal na cara. E ele acabou sendo preso, ficou pouco tempo, como qualquer pessoa que tenha bom relacionamento, né, que tenha dinheiro, infelizmente é isso. E veio a falecer na Bahia sozinho. Então, quer dizer, ele foi um homem solitário. Agora, e que morreu e que não pagou até hoje as vítimas. E nós fomos, às vezes, não recebemos ainda, porque, por incrível que pareça, deve ter mais de 20 anos isso. E a justiça do Brasil é tão falha, tão devagar, é tão morosa, e que não pagou. Mas sabe qual foi o grande resultado aqui? Primeiro o seguinte, para dar um exemplo que eu perdi. Você e Helena, como é que foi? Eu perdi as fotos do meu casamento. Então eu não tenho registro porque não se guardava no celular. Então você vê que é muito duro. Eu perdi as cartas que eu escrevia e trocava com meus pais. E com meu pai, que estava morando em Brasília, quando eu era adolescente, então, que é uma coisa que talvez fosse o maior documento que eu teria hoje dele em dia. Mas, ao mesmo tempo, aquela dor, a perda de tudo, eu acho que nos fez, se nós já éramos apaixonados, e somos, eu acho que fez a gente ficar mais forte e mais unido. E estamos aqui há 27 anos com 2 filhos lindos. Numa tragédia como essa, você sente a mão amiga? É importante ter a manifestação fraterna. Você tem memória daquelas pessoas que na hora que você mais precisou chegaram juntos? O cara que mais me ajudou é um amigo nosso, que é o Alfredo Lopes, presidente da BH, uma liderança aqui na região, um hoteleiro, um empresário super bem sucedido. Um ser humano espetacular, né? Um ser humano espetacular, foi quem mais me ajudou. E isso você não esquece. Eu queria agora avançar. Você... É até bom porque isso vai emocionar. Né? Mas você avança na questão, supera essa tragédia, continua na sua atividade pública, tem a carreira, e você foi trabalhar com a primeira governadora do Rio de Janeiro como secretário. Como é que foi trabalhar com Rosinha Garotinho? Então, ela era muito... Gostava da atividade turística, de verdade, apoiava a gente no que fosse necessário, ouvia o setor. Foi uma experiência muito positiva, teve a sensibilidade de criar a Secretaria de Turismo, primeira vez, porque sempre teve Secretaria de Turismo, Esporte, você tinha trabalhado com desenvolvimento econômico. Qual a diferença dos dois no trato do dia a dia de governança? Acho que o Garotinho, o governo Garotinho, ele era mais centralizador, ele dominava todas as áreas e jogava numa pressão maior, e a governadora governava com outro estilo, com mais tranquilidade, ouvia mais, mas todos os dois tinham uma característica comum de amar o Estado que governaram. O Garotinho é um ente político 24 horas, né? Ele acorda, pensa política, respira política. Como que você define o Garotinho como um ser político? Eu tive com ele trabalhando no governo dele, como trabalhei em quase todos os governos, como técnico, uma parte pouco, obviamente, politizado. Eu acho que ele é um cara que fez o melhor que ele podia ter feito aqui como governador. E tanto fez um bom governo que reelegeu a esposa à época, foi candidato a presidente. É um cara muito trabalhador, muito preparado, e tem uma sensibilidade muito forte, ele vê na frente, é um grande político. Outro dia, eu conversando com o Marco Antônio Cabral, filho do Sérgio Cabral e ex-deputado federal, o Marco Antônio Cabral, e dizia... O Marco Antônio, tem que separar o Sérgio do Cabral. O Sérgio é uma pessoa adorável que todo mundo adora, porque é um sedutor. O Cabral, a gente já tem essa nuvem negra que está estabelecida e hoje ele está pagando pelos pecados que cometeu. E Cabral foi diretor da Turizil. Aliás, começa a vida dele na Turizil. Qual é a leitura que você faz do Cabral e dos erros que ele cometeu? Eu não vou julgar o governador Sérgio Cabral, ele está pagando pelos seus erros. E reconhece os seus erros. Mas existem as duas figuras, o Sérgio e o Cabral? Eu vou te falar, eu na época não estava no turismo. Lá eu conheci ele quando ele foi da Turizil. Ele foi diretor de operações na Turizil. Você também foi diretor de operações da Baiatus. E ele fez programa. Ele criou um projeto... Não, que é o projeto do João Dória, o projeto da terceira idade... Era do João Dória? Era do João Dória. O João Dória, mais novo do que o Sérgio, mais novo do que... tinha uma idade, eu na época estava na Bahia como diretor de operações, a gente vinha para as reuniões da Embratur e o João novinho, porque ele criou a terceira idade, criou o programa do clube da terceira idade,
O João Dória. O João Dória, que criou o Albergues da Juventude. Eu sempre acho que foi o Carioca que construiu. Eu só não, acho que o Sérgio pegou isso. Se não foi nós aprimoramos. O Sérgio, não, mas o João Dória é a sede da Embratura no Rio. Né? Botou em prática, fez um trabalho genial e reconhecido. Foi presidente da Assembleia, foi governador do Estado. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, aí já não fora da Turigil, mas na Loterj. E todos os projetos que eu levava ele, todos os projetos ele cuidava com muito carinho. E dava boas orientações, eu tive uma boa relação com ele. Hoje você tem um legado. Eu gosto muito do Marco Antônio. Marco Antônio é um querido amigo, eu tenho muito carinho. Está lutando agora, eu tenho acompanhado ele no Instagram, estou vendo que ele está fazendo jiu-jitsu. Eu estou tocando nesse aspecto porque eu acho que o dolo e o pecado não pode anular o legado que ele deixou, como você falou em turismo. Ele sempre foi uma pessoa muito vocacionada e foi a conquista da Copa do Mundo, da Olimpíada e teve a Copa do Mundo. Quer dizer, você tem 2 eventos planetários realizados no Rio com 2 anos de diferença. Tivemos um calendário de eventos muito intenso. Isso mudou muito, né? O JMJ, Jogos Militares. Sabe o que eu acho? Eu acho que esses eventos serviu pelo menos para que, dentre outras coisas, divulgação de imagem e tal, a mostrar a capacidade que o Janeiro tem de fazer grandes eventos, mas foi coisa que a gente conseguiu construir um parque hoteleiro muito interessante na Barra da Tijuca, e aí eu cumprimento os empresários que tiveram coragem de fazer essa hotelaria de qualidade, nós sabemos disso, e o que a gente precisa fazer agora, o governo... transformações, questão da mobilidade, o metrô chegou na Barra... O primeiro metrô, sim, enfim, os BRTs, várias né? coisas... Mas o que a gente tem que fazer agora, quando os empresários conseguiram, tiveram coragem de construir uma hotelaria tão moderna, ampliar aqui o número de leitos, construir hotéis novos, o Estado agora, o governo, cabe ao governo fazer promoção, comercializar, ir lá para o exterior, e aqui para o interior do Estado, ir para todo o Brasil, para encher os hotéis. Essa é a nossa função. A gente não pode ter hotéis tão bons, de tão boa categoria, e vazios. A hotelaria, você sabe que não foi acha que... o primeiro setor, o turismo foi o primeiro setor da economia que, do dia que se fechou o lockdown e que o dia que se fechou com o decreto, foi o primeiro a parar. Pararam os guias todos de trabalhar. No dia seguinte, todos os músicos que fazem parte da cadeia produtiva, que tocam em bares, tocam em shows, e são milhares, pararam de trabalhar. Nossos guias, os equipamentos, a hotelaria, que vinha, e por sorte, numa boa taxa de ocupação, aquele verão que antecedeu a mês de março, abril, ele veio numa boa taxa de ocupação, que conseguiu fazer os caras segurarem um pouco, saiu de 90%, 80%, 85% em média, para 15%. Chegamos a bater 15%. Vamos entrar nessa questão da pandemia, mas eu queria falar ainda no aspecto pessoal, porque você tem uma atividade política, você é um ser político também, e pensa política 24 horas, entende, sempre olha para frente, e você quase virou deputado pelo PV, né? Quase. Por que você nunca se candidatou? Não, eu não tenho a coragem. Faltou coragem. Porque eu vou te falar. Mas quase, né? Eu vejo. A Helena não deixou? Não deixou. Mas eu vejo, assim, na verdade, eu estou trabalhando agora fui convidado pelo secretário Gustavo Tutuca, que é um deputado de 3 mandatos, com seus 50 mil votos. Eu vou te falar o seguinte: é um trabalho diário que tem que ser feito, de atender gente, de visitar as bases, de construir políticas públicas, de pensar em legislação. A vida do Gustavo Tutuca fica à disposição da população. E eu te falo assim que eu gosto de discutir as questões nacionais. Eu acho que até me preparei. Ele falou aqui que é um grande despachante de prefeitos. Ele recebe prefeito. Ele Então eu sempre acabei mais nos bastidores, oferecendo o que eu tinha de conhecimento quando perguntado, e depois, quando convidado para, e graças a Deus sempre fui convidado para compor algum órgão do Estado, alguma secretaria ou uma assessoria, eu ia fazer, porque eu optei lá atrás, depois de ter me sendo chamado com 18 anos, me formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tive como professor o nosso querido ministro Luiz Fux, né, o Barroso. Fui contemporâneo do Daniel de Carvalho, do Otávio Leite, hoje deputado federal. Eu podia ter optado pela vida privada, possivelmente, mas eu estava ali, uma boa contaminação, vamos chamar assim,
da coisa pública, de pensar em mudar o país, e fiz uma opção para ser servidor público, fazer a vida pública. Então, e talvez não tenha tido coragem de ser deputado, porque eu acho que é um ato de coragem, cara. Me faltou. Eu acho que no determinado momento. Mas tudo bem, mas você não acha que um setor como o turismo, ele deveria ter representatividade política? Vários. Porque você tem o agronegócio, tem bancada do agronegócio, tem representatividade política. Os setores organizados, por que o turismo não tem um deputado, não consegue eleger um vereador, não consegue ter um parlamentar para chamar de seu? Mas eu acho que é isso. O que falta ser... Eu falei da questão do turismo, da questão de ter política pública de turismo, assim, né? E talvez por a gente não ter uma política pública de turismo no Brasil, a gente acaba não tendo também, do setor privado e dos agentes privados, uma ideia de fazer uma ocupação pública e política dos espaços. É um absurdo a gente não ter bancada. Você vê a bancada de todo mundo, a bancada religiosa, do agronegócio, do médico, não tendo atividade turística. É por isso que a gente perde tudo, Magna Vida. É difícil de passar qualquer vitória do setor. Quando eu falo turismo, hoje eu queria ampliar um pouco para entretenimento, né? Que envolve... É o conceito do Paulo Gaudenzi do trade ampliado. O trade ampliado. O Paulo Gaudenzi, para mim, o craque. Um grande... Eu tive a honra de ser diretor dele na Baiatus. Eu tive a honra de ser secretário na mesma época, presidente na mesma época que ele. A gente não tem representação. Então eu vou te falar para mínimos detalhes, assim, que não são mínimos para o setor. Por exemplo, para você conseguir um apoio, uma votação que ajude, ampare o setor de eventos. Financeiramente, com um projeto que está parado, agora que está voltando. É difícil, não tem maioria. Eu vou te falar um assunto que é delicado, né? Um assunto delicado que o Brasil discute tudo, menos a questão do jogo, da legalização do jogo. Não consegue passar no Congresso. E vou lhe falar o seguinte, aqui na América, na América do Sul, ampliando para a Central, ampliando para a América do Norte, o único país, 3 países não tem jogo legalizado. Venezuela, Bolívia e Brasil. Esses são nossos aliados. Agora todos os nossos concorrentes, me permita, todos os nossos concorrentes como destino, Magna Vida, tem um jogo legalizado. Isso, aí você ficou quantos anos na Loteste? 12 anos. Deu para conhecer profundamente a seriedade do jogo. A seriedade, os problemas do jogo, e vou te falar, o jogo é uma das coisas mais sérias que eu conheço. E o grande problema do jogo é estar na ilegalidade. Porque na hora que você deixa na ilegalidade, ele já começa a ter um problema. Mas você a questão do viciado. Do viciado. Por quê? O ludopata representa no mundo 2% daqueles que jogam. É menor, é grande, é número horrível, isso é sensação, mas é menor que o do alcoolismo, que são 4%. O da gula, o da compulsão pela comida, que também é 4%. Então, quando você não coloca tem uma política pública legalizada para o jogo, você transforma aquele ludopata, além de ter uma doença grave, ele é um bandido para a população. É pior para ele, você marca nele um sinal que ele é um cara que não cumpre a lei. E já tem um problema. Se você tivesse uma política, fosse um jogo legalizado, e reservasse um percentual, 0,0, isso aí, enfim, tem que discutir, para um fundo de saúde, para cuidar da questão da ludopatia, você não ia acabar com o problema, que é um problema de... O vício é um problema que vem de muitos anos, mas você ia ter política pública. E pior do que isso, você ia tirar da obscuridade esse viciado que está lá. Ao mesmo tempo, tem uma capacidade de gerar emprego, o primeiro emprego de músicos, que é uma coisa incrível. Geralmente, do lado de um cassino ou de um espaço de jogo, você tem prédio sendo construído, hotelaria sendo construída. Eu acho assim, por exemplo, que o nosso modelo não é Las Vegas, uma rua tremenda. Nosso modelo seria de Portugal? Seria de Portugal. E até a lei que ainda tem lá, o Rio de Janeiro teria 3 cassinos. Um seria aqui na Barra. Eu não tenho dúvida nenhuma. Já aproveitando um parque hoteleiro pré-instalado. Claro, porque a gente... Não há sentido de fazer hotel resort onde já tem hotel. Tem parque hoteleiro instalado, tem shopping center, tem teatro, tem cinema, tem outras atividades acontecendo. E alguns defendem a questão do hotel resort. Para a cidade do Rio de Janeiro, a gente não precisa disso. Porque botaria um cassino aqui, grande, todo mundo ia querer vir ao cassino do Rio de Janeiro, e nós temos um grande resort que é a Barra da Tijuca. Você alimentaria aquele espaço. A gente poderia colocar instalar hoje na Orla Conde, por exemplo, ali no centro da cidade, que alavancaria aquele espaço. No interior do estado, eu vejo assim 2 lugares
que tem muita capacidade para isso. Um ali entre Búzios e Cabo Frio, porque tem aeroporto, são destinos internacionais, e você poderia... As pessoas sonham um pouco com o Quitandinha, que foi na época... Eu acho que o Quitandinha talvez não fosse o melhor lugar, mas tem o Quitandinha, que é uma tradição, histórias sensacionais, e também temos a região da Costa Verde, que tem espaço para aquilo. Tem área, tem terreno, é um lugar super bonito. Então eu acho assim que a questão do jogo teria que ser legalizado no Brasil, teria que ser discutido. Mas como em Portugal o jogo ele representa o oxigênio do setor do turismo, Claro. ou seja, a receita oriunda dos cassinos ela é destinada à promoção turística e investimentos em equipamentos turísticos. Por isso que eu acho que o modelo do jogo em Portugal, estando atrelado como um insumo, uma ferramenta para o turismo, seria o ideal para o Brasil. Eu acho que no Brasil também precisa uma parte desse dinheiro para segurar. Magnavita, eu vou te falar uma coisa. Fechou-se o jogo no Brasil em 46. Tem 3 teorias. Dona Santinha com... Tem a teoria que a Dona Santinha se reunia com as senhoras, mulheres de deputados e senadores, e esses senhores, na época, muito masculino, no mundo da vida política, iam para os cassinos, e ali era muito pecado envolvido, e a Dona Santinha, mulher de Dutra, convence o presidente Dutra a fechar os cassinos. Esse é um. O segundo é mais uma teoria de conspiração, que não interessava aos Estados Unidos transformar o Brasil, né, numa cidade, isso impulsionaria a atividade de lazer aqui e não interessava isso aos Estados Unidos do ponto de vista do turismo. Tem um pouco de conspiração. E a terceira, dizem que o irmão da época, o ex-presidente Getúlio, tinha uma relação com os jogos, a maneira de dar uma cutucada no Getúlio era... Através do Benjamin. Né? Através do Benjamin. Eu acho que são as 3 coisas. Tem um aspecto religioso muito importante da conversa, mas tem outras questões religiosas. Mas o Rio perdeu muito, porque você tinha aqui o cassino do Golden do Copacabana Palace, com shows espetaculares, o Cassino Atlântico. Você vai falar do Copacabana Palace, você vê aquelas fotos ali, muitos vieram ali na época do jogo. Aqui, quando era o cassino, filmes foram filmados aqui. Perdemos muito. O Rio de Janeiro foi uma série de derrotas que foi sendo sentida. Foi a perda do jogo, do cassino, depois a mudança da capital para Brasília, depois a fusão. Você saiu de férias recentemente, em vez de ir para o exterior, para Cuba e para o Caribe, você foi para o interior do estado com a família, levando sua filha e teu filho para conhecerem o interior do estado. Qual foi essa experiência de viver com o seu próprio estado? Você sabe que eu e Tutuca estamos dizendo desde o início que é o turismo de proximidade, tem que viajar aqui perto, temos que... O Rio de Janeiro, menos de 300 quilômetros, você pode chegar num lugar sensacional, de estar atraindo os turistas de São Paulo, de Minas Gerais, que podem vir de carro. E eu falei, cara, eu tenho que fazer isso na prática também, né? Os hotéis começaram a reabrir com todos os cuidados, seguindo as orientações sugeridas pela Secretaria de Turismo, do turismoconsciente.rj, os 10 mandamentos, como se cuidar, usar máscara, álcool, separação, poder abrir 50%, 60%, 70% dos quartos, enfim, de acordo com cada cidade. E aí eu falei, Leandro, vamos tirar uma semaninha de férias, 10 dias, né, de sábado a domingo, e vamos ter que conhecer o Rio de Janeiro. E aí a gente fez um negócio de carro muito interessante. Primeiro a gente foi às fazendas do café. Ali, Mendes, Vassoura, Miguel Pereira, Piraí, Barra do Piraí. São então as nossas fazendas históricas. Ali, minha filha conseguiu ver que leite vem de vaca, não vem de caixa, que é uma coisa interessante. Segundo, foi uma história, ela conseguiu, tem fazendas ali que você só visita. Tem com os móveis da época, com muita história. Nós visitamos a Hotel Fazenda Cachoeira, que é um negócio espetacular, que foi praticamente reconstruído, trouxeram móveis antigos. Tem uma mesa de jantar onde foi oferecido, naquele lugar, naquela fazenda, um jantar para o imperador, para os grandes senhores do engenho ali, para dizer como é que seria o fim da escravidão. Aí eu vi a carta de vinho que foi servida, tinha Chateau Yquem, era uma coisa sensacional. E lá eu soube uma outra coisa, que quem adorava de sobremesa, a princesa Isabel adorava um sorbet ali da época. Você imagina o seguinte, ele vinha lá do Polo Norte, as pedras gigantes do navio, ia chegando aqui, eles iam botando serragem e tal, ia chegando aqui, você imagina quando chegava em Vassoura, só tinha um pouquinho para seduzir a nossa princesa. De lá nós fomos para hotéis fazendas que você pode dormir e ficar. Ficamos num lugar, Magnavita, aqui, sem fazer propaganda, mas já fazendo, se chama... Eu até te liguei. Falei, mas você tem que conhecer esse lugar aqui, que é sensacional,
que é um jardim, o Anaetê. Eu recomendo a todos que entrem no Instagram, que é sensacional. É um jardim feito por ela, ele é uma parceria de uma arpista sensacional, nossa, a Cristina Braga, uma musicista internacional. É um jardim com girassol, com lavanda, enfim, margaridas, um negócio sensacional que você vai subindo. Você tem um labirinto da música, onde você vai tocando em coisas e vai fazendo som, você vai aprendendo som. Você imagina minha filha que toca, né, violão, canta, sendo seduzida por aquilo. Depois tem uma arena, um teatro, né, sensacional, onde tem apresentações muito interessantes. E tem lá em cima, cara, uma espécie de um planetário, vamos chamar assim, né, feito de cristais. Então, aquilo de noite, você vê tudo. Você vê qualquer coisa. É um céu em movimento, né? A quantidade de estrelas, a quantidade de constelação. Isso aqui é 200 quilômetros do Rio. Eu confesso que eu levei uma cachaçinha da região que produz uma excelente cachaça, aí ficamos lá em cima tomando a cachaça e tal, naquele silêncio, e a gente pôde ouvir realmente o barulho do silêncio, né? Que é uma coisa que a gente não está acostumado. Fomos à Vassoura, aquela praça de Vassouras, e eu tinha uma memória... Você falou que está ficando gordinho, uma gastronomia do interior é fantástica. Pô, esse é o problema, e eu não dispensei em nenhum lugar. E ali a gente vê a influência clássica ali da comida mineira, na sua formação, que tem uma influência clássica da comida dos escravos, da comida, né, que você percebe essa mistura. E fui àquela praça de Vassouras, onde passou a gravação, tem várias gravações lá, mas tem uma sensacional, presença de Anitta, que é aquela praça com aquela igreja no final, é um negócio sensacional. Aí fui na casa que um empresário, Ronaldo César Coelho, local, fez o Museu do Cazuza, estão as coisas do Cazuza ali. Então aquilo vai te dando lembranças e recordações, e eu sou bem dessa geração, que você faz assim, num só lugar, 200 quilômetros daqui. Isso em plena pandemia, ou quase no pós... Todo mundo de máscara, funcionando, alguns fechando muito cedo, para jantar até 8h30 da noite, né? A ocupação lá do jardim limitadíssima, né? Para pouquíssimas pessoas. Saímos de lá, seguimos para Penedo. Cara, o Rio de Janeiro é tão bom, e é por isso que eu convido a todos a visitarem, conhecer o Rio de Janeiro, que Penedo, Papai Noel, lá de cima, vou escolher uma casa de verão para ter. Ele escolheu Penedo para instalar uma casa oficial do Papai Noel. É sensacional. E vou te falar, ali está faltando uma presença, e está no nosso projeto, do Estado. Aquilo ali dá para se fazer uma coisa bem interessante de atração, de investimento. Essa presença do Estado no pós-pandemia é fundamental, porque o Estado tem agora a responsabilidade de fazer a roda começar a funcionar novamente. Né? E ali, especificamente em Penedo, eu sei que tem muita gente ouvindo, tem oportunidades de negócio, de pista de esqui, de coisa. É uma região ali que parece uma vila finlandesa mesmo. É muito interessante. E lá tem uma truta sensacional que pega naqueles rios ali. Então saiu para Penedo, você foi bem uma coisa europeia, assim, uma construção europeia. Depois eu fui para Visconde de Mauá. Visconde de Mauá, ele tem um problema, que coitado deles, que são sobreviventes, que tem 2 prefeituras e 2 governos. Porque ele fica Resende, Itatiaia e uma outra prefeitura de Minas Gerais. São 3. E 2 estados. Rio de Janeiro. Então, você imagina como é difícil ali, porque tem pouco voto, né? Então, por isso tem uma maneira de... E está com hotelaria sensacional. Estava cheia, com uma taxa de ocupação alta, respeitando a categoria. Fiz um passeio de cavalo, com cavalos maravilhosos, com criação de cavalos ali, que estão sendo criados com tratamento, dava para marcar a hora, o cara te recebia, ele te orientava. Fiz um passeio, comemos muito ali, o fondue, obviamente, que é uma tradição. Aí nós fomos para um outro tipo de negócio, um lugar mais romântico, com uma hotelaria de luxo, sofisticada, uma bebida, você podia beber boas bebidas, bons vinhos, aquilo te oferecia. E na volta nós voltamos ali, foi meio rápido assim, batia tal, mas voltamos por Paraty. Desci, peguei ali em Barra Mansa, dobrei à direita, passei por Lídice, ali na... Aquela estrada é belíssima. Belíssima, você vê um visual lá de baixo, lá de Angra, do Mar de Angra, da Baía da Grande. Aí foi ali, fui a Paraty, tomei outra cachaça, não estava dirigindo, que também é uma produção, nós temos o Museu da Cachaça ali, não estava tendo nenhum evento, e o calendário turístico, o calendário de eventos, você conhece muito bem, você
como jornalista, como cidadão, como secretário, ia muito a Paraty. Comemos muito bem, fizemos um passeio de barco, visitamos uma aldeia indígena, e essa aldeia indígena super interessante, porque ele tem atrás dessa aldeia uma cachoeira. Então eles conseguem explorar aquela cachoeira, cobrar, vender artesanato, e depois voltamos para o Rio de Janeiro. Aí começa o gargalo. Aquela BR-101 que é uma porcaria, que se quebrar um mosquito dentro do túnel, para todo o trânsito, mas por acaso, graças a Deus, eu não peguei o trânsito. Então, tem esse gargalo, que são as BR. E que agora, com o processo de concessão, que a gente tem torcido muito para que isso aconteça, de fato, vão ser concedidas as duas estradas, a Dutra e a BR-101, a Rio-São Paulo, né? E aí eu vou dizer que vai ficar uma coisa muito espetacular. Inclusive, me permite, no dia 26 próximo agora, no dia 26 de outubro, né? Nós estamos em outubro, nós vamos fazer um encontro regional, um fórum regional na Costa Verde. Fechamos agora o lugar, vai ser em Angra dos Reis, está a comando lá do nosso subsecretário, o nosso subsecretário José Augusto. E um dos assuntos que a gente está fazendo o convite é o que o ministro Tarcísio está presente aqui, para poder falar um pouco dessas concessões e que pode ser feito ali. Ou seja, nós estamos chegando ao final da entrevista, mas eu tenho ainda alguns assuntos que eu queria abordar, aproveitar a tua participação. Primeiro, fazer uma leitura sua dessa nova geração. Eu chamo de quarentinhas, né? Você está com 57, eu estou com 60 e fazendo 62 de novembro. Então a gente estava já naquele olhar de olhar para trás e vendo que tem uma nova geração chegando, e são os quarentinhas que estão tomando conta do governo. O Nicola Bastioni, na Casa Civil, o próprio governador, com 42 anos. Enfim, você tem uma turma que eu batizei, né? Tutuca também, são os quatro. Como é que você vê essa geração que está chegando aí, que chegou, né? Primeiro, estou de parabéns, né? Porque não é fácil você chegar. Já se acostumou a ser chamado de tio, não? Não, isso não, eu sou jovem. Não é fácil chegar onde chegaram, porque é difícil, Então mostraram maturidade para chegar onde chegaram. E percebo neles, não conheço todos, né, mas isso que você citou particularmente eu conheço, eu sinto neles a vontade de realizar, de fazer, de entregar. Tem que ter cuidado, como tem que ter cuidado qualquer idade da sua vida, o poder é uma questão inebriante, você tem falado isso, às vezes sutilmente, às vezes menos sutilmente. Tem que ter uma alheira, né, como grilo falante. Né? Isso, eu acho que eles estão no caminho certo, é um prazer, a troca é muito rápida, a gente fala por WhatsApp, quando precisa de alguma questão, de alguma coisa, eu consigo falar. E você tem a geração um pouco mais jovem do Vitor Hugo, do seu sobrinho, né? Outro dia eu publiquei uma foto sua do aniversário, estava você com aquele time. A minha família é bonita, cara. Como é que você... A família é bonita. Como é que você vê essa mudança de geração? E você chegando já perto de 60. Eu acho que é o seguinte, eu quando tinha a idade do Vitor Hugo, quando eu estava com 18 anos, eu queria fazer uma carreira... Vitor Hugo é seu filho? Meu filho, Vitor Hugo. Eu queria fazer uma carreira de 40 anos. Se formou. Em direito, advogado, trabalhista, num grande escritório, é um orgulho. Ele queria fazer uma carreira de 40 anos. Eu queria fazer uma carreira de 40 anos, de 50 anos. Era isso que eu projetava, que eu tivesse uma carreira. Estar num lugar para fazer isso. O meu filho, com essa geração... ele quer estar em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Eles têm uma capacidade de ver 3 telas, 4 telas, né? Eles têm até muito pressionado pelos últimos anos, uma coisa da política, um pouco eles são refratários à política, né? O que na nossa geração era impossível de você ser refratário à política, e quanto mais a minha, que foi... Eu estava em 82, com 18 anos, nessa primeira eleição. A anistia se deu em 79, a gente estava na vida secundária, né, surgindo a UBS, a Mas você sente que está aprimorado, né? Quando você vê o Vitor Hugo, diz, melhorei Não, mas ele é melhor do que eu, porque primeiro tem o DNA de Helena, Tem o DNA da Helena. Segundo é que me orgulha, um menino bom, um homem, né, que está se preparando para a vida. Então tem essa geração, a geração dos 40 anos lá, eu percebo que o Cláudio está tendo uma oportunidade, né, por questões políticas, e está tendo a oportunidade de ser governador, e estou achando ele assim, sou servidor, então, eu estou achando ele que ele está buscando unir o Estado do Rio de Janeiro. Que talvez esteja precisando disso, uma unidade em torno do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que buscar o centro para que a gente possa juntar pessoas mais de esquerda, pessoas mais de centro, um pouco mais conservadora, e juntar para que o Rio de Janeiro... Mas num pacto de amor pelo Estado. Pacto pelo amor pelo Estado, e acho que ele está no caminho, claramente isso, e acho que vai sair bem.
E é importante a juventude, é importante o pessoal de 40 anos que aguenta o tranco, mas como tudo na vida, eu ouvir os mais velhos sempre é necessário. Assim que eu aprendi e eu Tutuca te escuta, não? Tutuca me escuta, Tutuca me ensina e aprende diariamente. Tutuca é um cara... Eu conheci o Tutuca de ter sido secretário, eu trabalhei na mesma área do que ele, de conversar muito, ele vinha conversar comigo um pouco sobre turismo, quando queria ouvir alguma coisa nesse sentido. Mas trabalhar é difícil, trabalhar junto com o outro é onde você conhece, é viajando e trabalhando, né? Porque é convivência. E com o Otávio, como é que foi? Você foi o braço direito do Otávio Leite. Não fui braço direito. Eu trabalhei com o Otávio. O Otávio é meu irmão desde os 18 anos de idade. Teu colega de... Meu colega. Quem me deu o trote quando entrei na faculdade foi o Otávio. O Otávio, eu brinco com o Otávio que ele já nasceu de terno, já nasceu falando palavras bonitas e pensando bem do Brasil. Foi um excelente presidente do centro acadêmico, honrou meu voto de vereador, honrou meu voto de deputado estadual, honrou meu voto de deputado federal e foi um bom secretário. Ele está recuperando meu voto, porque depois que ele debandou, após aquela eleição que ele perdeu por 159 votos, aliás... Eu votei nele nessa eleição. Eu também votei nele nessa eleição. Mas porque a gente vota no pessoal do turismo, né? Pois é, mas... Eu falei que a única vez que eu traí o Otávio no voto que eu votei no Sávio. Mas que ele efetivamente abraçou aquele ex-governador, eu fiquei... Mas isso eu acho que o Otávio é um grande cara. A história corrigiu. E como eu te falei, o Tutuca é um cara excelente, é um cara de conversa, ouve muito. Eu acho que ele está fazendo agora, em menos de um ano, acho que eu colaboro com isso um pouco, eu acho que tem gente, está fazendo uma grande gestão na secretaria e uma grande... Eu quero aproveitar os últimos minutos para te dizer que a partir de agora, de sexta-feira, nós iniciamos um roadshow pelo Brasil, nos principais mercados emissores do Brasil. Nós vamos fazer um encontro comercial coordenado pela BIH, que se chama Rio é de Vocês, sob a coordenação da Tereza, do Alfredo Lopes, junto com a gente, Tereza Jansen. Nós estamos fazendo, com apoio da Multiplan, aqui através do nosso Wander, uma exposição, um quiosque nos shoppings da Multiplan, por todo o Brasil, por 7 lugares do Brasil. Estamos fazendo um show do Diogo Nogueira, para mostrar a cultura brasileira, e aqui no Rio de Janeiro com uma parceria muito legal com a Dani Maia, lá na Cidade das Artes, um lugar lindo. Então começa essa sexta-feira, já que estamos ao vivo, estamos agora no YouTube, começa agora, na sexta-feira, no Barra Shopping, e nós vamos rodar os principais destinos e mercados emissores para o Rio de Janeiro. A cidade do Rio, que é o maior mercado emissor para o interior do estado, e também para a cidade do Rio de Janeiro, porque as pessoas vêm do subúrbio, vêm aqui, vão passear, o cara da Barra vai para Copacabana, a cidade de Ribeirão Preto, a cidade de Campinas, que são tradicionais mercados emissores, até porque tinha voo direto para cá, sempre teve da Rio Sul, da TAM, da Azul. Depois a cidade de São Paulo, dispensa que é o maior mercado emissor talvez para toda a América. Distrito Federal, Belzonte, que ninguém é doido de não ir a Belzonte, e um lugar que pela primeira vez eu estou fazendo um evento lá, que é Goiânia. E vou te falar por quê. Eu estava almoçando com o gerente geral do Copacabana Palace, agora, 2 meses atrás, 3 meses atrás, perguntei a ele quem era garantia a ocupação. Nosso Ulisses Medeiros. Ulisses Medeiros. Quem garantia a ocupação ali e como é que estava a relação nacional e internacional? Ele falou 70% nacional hoje em dia e 30% internacional corporativo. E que sempre foi ao contrário, o Copacabana Palace, 70% internacional e 30% corporativo. E eu falei, quais são os principais mercados aqui? Ele falou São Paulo, como sempre, e Goiânia. Goiás e Goiânia, ele falou até Goiânia. Aí eu falei, mas Goiânia? Ele falou, é por causa do agronegócio. Eu comecei a ver. No dia seguinte, o Tutuca faz uma pesquisa aqui na Orla, num quiosque aqui da Orla, que está ficando linda, né? O João Barreto está fazendo um grande trabalho. Viu um grupo de pessoas, perguntou de onde eles eram de Goiânia. Então é o seguinte, o turismo de luxo no Brasil o agronegócio. Ali do agronegócio está vindo ali do Centro-Oeste. Nós vamos fazer um show lá, um grande evento, e vamos fazer, inclusive, atividades paralelas voltadas para o turismo de luxo. Eu queria terminar com um bate-papozinho, um ping-pong nosso. Vamos lá. Eu tinha que ter ensaiado. Não dá para ensaiar, mas não perde a naturalidade. Vamos começar facilitando a sua vida. Sabia. Nilo Sérgio Félix. Meu irmão, liderança. Troco diariamente ideia com ele e eu amo ele como irmão. Um sonho
seu? É o mesmo sonho de sempre, e sem nenhuma hipocrisia. Eu quero um Brasil onde meus filhos e netos possam viver com a dignidade. Eu queria, no Brasil, uma política de educação de 8 horas para todo mundo. Um arrependimento profissional. Eu queria ter estudado mais. Eu acho que uma hora eu parei de estudar como deveria, fui retomar depois. E isso talvez é uma coisa que me causa arrependimento. Eu deveria ter feito talvez um doutorado. Presidente Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Eu não gosto da política dele. Nem um pouco. Nel Brizola. Meu líder político, para mim, um exemplo de cidadão, um exemplo de política, uma figura que eu tive a oportunidade de acompanhar durante anos da minha vida e tenho certeza que se ele fosse vivo hoje, esse Brasil não estaria como está. Eu queria que você falasse agora com relação a uma surpresa, algo que você acha... O que me surpreende hoje, Sérgio? O que surpreende hoje é ter tanta gente passando fome na miséria absoluta e ter gente que não se sensibiliza com isso. E a outra é negar a ciência. Aí eu entro com pandemia. Fala da pandemia. Primeiro foi o pior momento que eu vivi. Eu vivi, acho que bilhões de pessoas. Achei que o mundo poderia sair melhor dessa, não sei, tenho dúvida. Achei de verdade que a gente fosse sair. Esperava que fosse um tipo pós-guerra, né? Pós-45, as pessoas saíram mais hedonistas, buscaram mais trocar. Tivemos um cinema, uma produção de cinema, de arte, de vida, turismo. Eu ainda não tenho tanta certeza. Então, e a coisa boa é que a nossa família se uniu mais ainda lá em casa. Nossa família acreditou mais ainda na ciência e, graças a Deus, eu não perdi ninguém da minha família diretamente disso. Perdi amigos, mas não perdi e, assim, não é uma questão de egoísmo, mas é uma questão que você, pelo menos, te dá uma... Já que você falou de família, Domingos, seu irmão. Eu queria que você falasse agora, vamos lá, mas eu queria que você falasse agora de você como pai, orgulho de pai. Você como pai, o que lhe dá orgulho? Vitor Hugo, a sua filha... Maria Mariana. Maria Mariana. O que dá orgulho, cara, foi ontem, 8h30 da noite, eu cheguei em casa, aí ia começar o jogo do Flamengo. Aí sentou meu filho e minha filha do meu lado, de camisa do Flamengo, e a gente ficou vendo o jogo junto. E aí eu falei, tá dando certo, né? Meus filhos estão do meu lado, estão com a camisa do meu time, estão curtindo do meu lado e... É isso, o amor é um pouco, e a Helena veio lá nos chamar para jantar. Então, meu orgulho é E aí eu pergunto, Mengo, do Flamengo, qual foi o seu grande momento com o Flamengo? Qual é o... Cara, você sabe que o meu grande momento foi a Era Zico, mas o meu grande momento depois da Era Zico, o Zico é um ídolo, dos poucos ídolos que eu tenho, junto com o Brizola e tal, Roberto Carlos, Caetano Veloso, eu tenho mais disso, meu pai, foi agora a final em Lima, cara. Aqui em Lima eu estive lá com meu filho, com o Vitor Hugo. O que eu vivenciei ali dava aquela sensação. Quando teve aquele segundo gol do Flamengo, eu dei aquele salto, gritei Mengo, eu tive a impressão que eu iria morrer ali. Foi uma sensação que eu nunca senti na vida, assim. E ao mesmo tempo foi a maior sensação, foi uma coisa que eu saí um pouco do que estava acontecendo e quando voltei tinha a certeza absoluta que tinha vivenciado o maior momento até aquele do Flamengo e agora o próximo será em Montevidéu. Eu queria, você falou pai, eu perguntei você como pai, do que você aprendeu com seu pai que você acha que você reproduz com o Vitor Hugo, dessa matriz? O que é que você, dos ensinamentos desse grande mestre que você teve? Cara, aliás, vamos reposicionar o nome do seu pai, vamos? Geraldo de Almeida. Tá sabe qual que eu assim, é ser amigo dele e ele ser meu amigo. Você consegue transferir isso pro... Consigo, isso eu faço questão. Ser amigo dele, ser amigo e ter aí... Agora você é pai sobrinho também, você é pai de sobrinhos também. Né? A minha família são de 4 irmãos, eu, Fernando, Domingos, falecido, o Alfredo. Nós temos, acho que 9 ou 10, 10 filhos, tem que às vezes eu me confundo. São todos muito unidos, como nós éramos e somos ainda, né? Então você acha que o DNA do Geraldo está presente, cara, né? O Geraldo nos une, né? E nos une, podia ter nos separado com a saída dele. A minha mãe, dona Valdeci, uma nordestina de 92 anos, de Garanhuns, uma mulher que está ali, agora está linda. Você dá uma atenção a ela, só
Às vezes eu te ligo, eu estou com a minha mãe no médico. Tô. Essa atenção do filho, a mãe é... Ah, meu irmão... Como eu tenho com a minha Dilma, com a minha mãe Dilma, graças Não, a assim, Deus. eu tenho muita, assim. Ela é uma mulher sensacional. Eu acho que... Meu pai é uma figura maravilhosa, nos ensinou muito, trabalhou e tal. Mas eu te digo o seguinte, cara, eu acredito que a matriarca é que comanda mesmo de verdade. Mas ela tá pro Geraldo como a Helena tá para você? Existe uma certa... Pô, mas eu tenho um problema de édipo e neto com a minha mãe que não dá nem para resolver. Minha mãe está acima de tudo. Helena, tá? Eu acho que sim, Helena, eu sou por causa da Helena, e meu pai foi o que foi, construiu uma vida normal, de classe média, mas com muita força. Então, o que eu ensino ao meu filho e minha filha é o seguinte, cara, é que a gente, assim, primeiro, respeite o próximo, de verdade, respeite, que sejamos amigos entre nós, a verdade seja absoluta, e aquelas coisas básicas que a Deus nos ensina, a Bíblia nos ensina, a prática nos ensina, de lealdade, fidelidade, honestidade, enfim, aquilo que você tem como dar como base para o seu filho, mas amar ao próximo e amar a sua família. E Sérgio Ricardo com o Sérgio Ricardo, como é que, para encerrar? Rubro-negro, mangueirense, apaixonado pelo Rio, apaixonado pela minha família. Acerto, erro, mas eu tenho orgulho do que eu sou, do que eu formei até hoje. Tenho muito orgulho. Sérgio, muito obrigado. Eu acho que cumprimos assim. É muito importante que nesses bate-papos, nessas entrevistas, a gente mostre esse lado humano da pessoa. A gente conversa, fazer a pessoa saber um pouquinho do personagem, da persona, né, do homem público, do discurso decorado. Vocês vão ler, evidente, nos jornais especializados em turismo, sobre promoção. O Sérgio está aqui hoje com a cabeça no Ceará, porque o Tutuca está numa feira importantíssima no Ceará. Está o Pablo Kling na feira de agronegócio de turismo rural em Pernambuco, e você com a turma no shopping montando. Eu estou saindo daqui agora, desculpa, Magna Vitor, para o Barra Shopping, porque acabou a montagem, a inauguração amanhã, a gente vai lá ver. Então você vê que essa pessoa a gente conhece. Agora, um lado humano, sobretudo a forma que essas pessoas conduzem a sua vida e colocam a sua vida à disposição do turismo, acho que é muito importante compartilhar. Eu acho que a gente cumpriu uma missão hoje com essa entrevista muito legal. Sérgio, muito orgulhoso de recebê-lo aqui, parabéns. Obrigado. E fica aí para os nossos ouvintes, telespectadores, leitores, esse bate-papo gostoso hoje, não só no YouTube, mas também no podcast e depois nas páginas dos nossos jornais. Muito obrigado, Sérgio. Irmão, muito obrigado, foi uma honra, é um prazer te conhecer, ser teu amigo, ver a tua vitória diária, ver o homem de coragem que você é, porque tem que ter muita coragem pelo que você faz. E exerce um papel super importante para a cidadania. Eu só queria fazer a última coisa, é que venha para o Rio de Janeiro, gaste no Rio de Janeiro, viaje pelo Rio de Janeiro. Aqui é o melhor lugar para se viver, para se morar e para se conhecer. O Rio de Janeiro tem muitas opções em pouco tempo e a gente precisa movimentar a economia, a gente precisa ajudar hoteleiros, guias, agentes de viagem, equipamentos que prestam serviço aqui, estão à disposição da melhor qualidade. Temos que amar cada vez mais nosso Rio. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Chegamos ao final desse bate-papo, dessa conversa, hoje direto dos nossos estúdios aqui na Barra da Tijuca.